Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de Bioquímica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre gliconeogênese, né? Essa via metabólica tão importante que, como o nome diz, glico, açúcar, neo, novo e gênese, formação. Então seria uma via de formação de um açúcar de novo, né? E a partir de compostos, então, aglicanos, ou seja, não açúcares ou não carboidratos dentro do nosso organismo. E essa via é extremamente importante porque alguns tipos celulares no nosso organismo não são capazes de utilizar outra fonte de carbono, de energia, que não seja a glicose, né? Então, principalmente quando a gente está num período de jejum, é sempre importante manter a glicemia sanguínea, então, ou seja, os níveis de glicose em circulação mais ou menos constantes, ou no nível aceitável, para que a gente consiga suprir esses tipos celulares que só utilizam glicose como fonte de energia. E na aula de hoje a gente vai comentar sobre esses tópicos, que a gente vai ver que a gliconeogênese é a via central do metabolismo de síntese de carboidratos, glicose basicamente, a partir de precursores não glicídicos, né? E esta via metabólica é essencial para os animais, pois o cérebro, o sistema nervoso, os eritrócitos, medula renal, utilizam somente ou em sua maior parte a glicose como fonte de carbono. E essa via metabólica é encontrada em todos os sistemas biológicos, da mesma forma que a glicólise também, esta via ocorre na sua maior parte no citossol. E apesar de algumas reações serem as mesmas da glicose, ou seja, simplesmente é inverso da glicose, as vias não são idênticas, porque na verdade existem 3 passos da via glicolítica que são irreversíveis, né, isso energeticamente a gente vai ver, e que não podem ser utilizadas as mesmas enzimas, então, para a conversão dessas fontes não glicídicas em glicose. Então, pessoal, se a gente for olhar aqui os diferentes tipos de tecidos, cérebro, hemácia, medula renal e etc., e as fontes de carbono, glicose, ácidos graxos e corpos cetônicos, como fonte de energia para as células, a gente vê que o cérebro, por exemplo, pode utilizar glicose e corpos cetônicos em condição de jejum, né? As hemácias e os leucócitos usam exclusivamente glicose, medula renal também, retina, mucosa intestinal, e outros tecidos como o fígado, o córtex renal, o músculo, já tem a capacidade, o músculo e o córtex renal tem a capacidade de usar tanto glicose quanto ácidos graxos, quanto corpos cetônicos, né? Então, isso mostra pra gente que, se a gente olhar aqui, alguns tecidos utilizam exclusivamente glicose como fonte de energia. Isso significa que, numa condição de jejum, o que acontece é que o nosso fígado vai estar fornecendo glicose para, por exemplo, o nosso sistema nervoso central, para hemácias, rins e leucócitos, através, basicamente, da gliconeogênese, né? Então, ela vai utilizar tanto a gordura para produção de energia, e essa gordura vai ser convertida em glicerol, que através da gliconeogênese, que a gente vai ver mais para frente, vai ser convertida em glicose. A proteína muscular vai gerar aminoácidos, da degradação da proteína muscular vai gerar aminoácidos. Também os esqueletos de carbono também vão ser utilizados para gerar glicose no sistema nervoso central. E os corpos cetônicos produzidos nessa condição vão ser exportados então para a utilização também de outros tecidos que são capazes de utilização de corpos cetônicos em jejum. Então, lembrando que a demanda de glicose do nosso cérebro é mais ou menos de 150 gramas por dia, já que o nosso cérebro consome cerca de 0,7 milimolar por grama de tecido por minuto de glicose, né? E outro órgão nosso que é importante, que contribui também para a glicemia sanguínea, é o nosso córtex renal, né? O nosso rim. Ou seja, se a gente vê a concentração de glicose que entra no córtex renal, que se utiliza de glicose principalmente como fonte de energia, e a que sai é basicamente a mesma. E o que equilibra essa concentração, apesar do consumo de glicose aqui, é que essas células são capazes de fazer a gliconeogênese e, consequentemente, liberar concentrações de glicose, ou pelo menos manter ou contribuir até com uma concentração de glicose sanguínea maior, cerca de 15% é feito pelo córtex renal, e o fígado é 80%, onde você tem então um estoque de glicogênio que
que pode ser utilizado então vai ser convertido em glicose e aí é liberado na corrente sanguínea para manter a glicemia sanguínea. Não. Então, considerando a gliconeogênese tanto em animais quanto em plantas, a gente vai ver que em animais existem basicamente 3 fontes de moléculas que vão contribuir, que vão ser utilizados como substratos, ou seja, como fonte de carbonos, para contribuir para a síntese de novo de glicose. Né? Nesse caso, então, a glicose que vai ser distribuída no sangue para manter a glicemia sanguínea, ou que vai ser estocado sob a forma de glicogênio. Né? E nesses animais, então nos animais, a gente pode ter a fonte a partir do lactato, por exemplo, que é produzido no músculo a partir da fermentação lática, e esse piruvato é então convertido esse lactato, desculpa, é convertido a piruvato, e esse piruvato então pode entrar no ciclo do ácido cítrico e fazer a gliconeogênese nesse sentido aqui para produzir glicose de novo, né? Outra fonte são os aminoácidos glicogênicos, que são aminoácidos que podem ter o seu grupamento amino eliminado, retirado, e o seu esqueleto de carbono entrar em um dos intermediários do ciclo ácido cítrico, por exemplo, como está sendo mostrado aqui, e aí contribuir então para a gliconeogênese também. Uma outra fonte também, quando a gente está em jejum prolongado, é a fonte a partir do triacilglicerol, que são os ácidos graxos estocados, ligados ao glicerol, à molécula de glicerol. Então são 3 ácidos graxos, 3 grupos acil, que são ligados à molécula de glicerol, que contém 3 carbonos. E aí quando você tem a quebra e a liberação desse acil, esse grupamento acil, você tem a liberação da molécula de glicerol. E essa molécula de glicerol pode ser utilizada, então, para a gliconeogênese, para sintetizar a glicose de novo, né? Isso nos animais, porque nas plantas, na verdade, elas são capazes de fixar o CO2 da atmosfera, né, através da fotossíntese, e gerar o 3-fosfoglicerato, e aí o 3-fosfoglicerato que vai ser utilizado para a síntese de amido e de sacarose, para ser distribuído então nas plantas, para ser utilizado como fonte de energia, né? Então, a gliconeogênese não é o reverso da glicólise, né? Porque se a gente olhar aqui, aqui está a glicose, gerando então o piruvato aqui embaixo, né? E então aqui está o passo de glicose para glicose 6-fosfato, aí frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bisfosfato, e aí 1,3-bisfosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato e finalmente piruvato. Essa é a via glicolítica, né? E a partir de piruvato, ela pode seguir 2 caminhos, a fermentação lática, ou o piruvato entrar dentro da mitocôndria e ser utilizado como na respiração aeróbica. E o inverso, na verdade, quando a gente passa de piruvato para glicose, a gente vê então que o piruvato vai ter que entrar dentro da mitocôndria, esse piruvato vai ser convertido em oxalacetato, depois em malato, sair da mitocôndria, ser transformado em malato, virar oxalacetato e depois fosfenolpiruvato. Aqui são as enzimas que são compartilhadas, né? Essa parte em preto. Então aqui é o reverso, exatamente o reverso da glicólise, né? A gente está seguindo a gliconeogênese, o caminho contrário. E aí existem basicamente esses 3 passos centrais aqui, onde essas reações não são exatamente idênticas à glicólise, né? Todas as outras enzimas são compartilhadas. E são exatamente esses 3 passos que estão sendo mostrados aqui. Quando a gente tem a conversão de piruvato para oxalacetato, aqui dentro da mitocôndria, e de oxalacetato para fosfenolpiruvato. Então a piruvato carboxilase, que é essa enzima que vai fazer essa conversão de piruvato em oxalacetato, ela é mitocondrial, e depois você converte então de fosfenolpiruvato, a PEP carboxiquinase, na verdade o fosfenolpiruvato PEP carboxiquinase, que é mitocondrial ou citossólica, onde você então finalmente vai converter o oxalacetato em fosfenolpiruvato. Eu posso converter o oxalacetato em fosfenolpiruvato, ou dentro da mitocôndria eu vou transformar, já que ele não sai diretamente, eu vou transformar em malato, vou transformar fora da mitocôndria em oxalacetato novamente, e aí transformar de oxalacetato em fosfenolpiruvato já no citossol. O outro passo também, que é a conversão de frutose 1,6-bisfosfato e frutose 6-fosfato, que é esse passo aqui, né?
Então, na verdade, a gente vai usar uma outra enzima, que é a frutose 1,6-bisfosfatase, e aí essa é uma enzima citossólica também. E a gente tem o terceiro passo, que é, na verdade, a conversão de glicose 6-fosfato em glicose, que é feito então pela glicose 6-fosfatase, que é citossólica, e que é uma enzima que depois a gente vai ver lá, que fica no retículo endoplasmático. E aí, finalmente, a gente consegue então exportar essa glicose para a corrente sanguínea, para que ela seja utilizada então por outros tecidos que necessitem daquela concentração de glicose. Então, a gliconeogênese, ela tem 3 passos irreversíveis, que são diferentes, que não é o reverso, então, da glicólise, né? Vamos olhar aqui a glicólise novamente, onde a gente começa, então, com uma glicose, e essa glicose é transformada em glicose 6-fosfato por uma hexoquinase, né? Isso com gasto de ATP. E o caminho inverso, então o passo reversível inverso, na verdade, da gliconeogênese é a transformação de glicose 6-fosfato em glicose. Isso é feito, então, por uma glicose 6-fosfatase, que é uma enzima, então, que a gente vai encontrar exclusivamente na via da gliconeogênese, que é diferente. Outro passo que é diferente, o segundo passo, é quando você tem a conversão na via glicolítica de frutose 6-fosfato em glicose 1,6-bisfosfato, através de uma fosfofrutoquinase, mas que na gliconeogênese, quando é o caminho inverso, né? Isso aqui, nesse sentido aqui, a glicólise, e nesse sentido para cima, a gliconeogênese, a gente tem então a conversão de frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato através da frutose bifosfatase. E a gente vai ver que esse passo é regulado, essa enzima é regulada alostericamente. Então, para a gente desligar e ligar a glicólise ou a gliconeogênese, né? Você não vai querer as duas vias ativadas ao mesmo tempo. Então, depois mais para frente a gente vai comentar isso no curso de como é essa regulação. E aí o outro passo, nos outros passos todas as enzimas são compartilhadas, xenagvato através da piruvato quinase, né? Gerando ATP nesse caso. Agora, no caminho inverso, você tem 2 passos, o piruvato sendo convertido em oxalacetato com gasto de ATP e uma entrada de CO2, aí passa por uma molécula de 4 carbonos de oxalacetato, e aí tem a GTP e uma saída de CO2, e esse oxalacetato é convertido em fosfenol piruvato através dessas duas enzimas, né? A piruvato carboxilase e a PEP carboxiquinase. E aí, nesse caso, gerando fosfenol piruvato, né? Então, esses 3 passos aqui são os 3 passos que são irreversíveis energeticamente. Se a gente for ver o ΔG desses passos, eles têm um ΔG bem negativo, né? Então, tornando essa reação irreversível. Então, considerando as etapas de conversão de piruvato em fosfenol piruvato, o que a gente tem na via glicolítica na verdade, na via glicolítica, a gente tinha a conversão de fosfenol piruvato em piruvato através de um passo enzimático só. E o reverso disso, que é a gliconeogênese, onde a gente tem a conversão de piruvato em fosfenol piruvato, a gente tem, então, isso acontece então em 2 passos enzimáticos. O que antes acontecia em um passo enzimático, o reverso acontece em 2 passos enzimáticos. Então a gente tem a conversão primeiro de piruvato em oxalacetato através da piruvato carboxilase e com a entrada de um carbono doado pelo bicarbonato ligado à biotina, na enzima, que a gente vai comentar no próximo slide, e com gasto de ATP, gerando então ADP mais fosfato inorgânico. Aí a gente gera o oxalacetato, que passa de 3 carbonos então, para uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato. E aí, novamente, o que acontece, a gente tem o gasto de GTP, gerando GDP, e a liberação de CO2 novamente, para que a gente tenha uma molécula de 3 carbonos de novo, ligada ao fosfato, que é o fosfenol piruvato. Então, alguns detalhes, a piruvato carboxilase requer biotina ativada alostericamente pela acetil-CoA. Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E a variação da localização intracelular da PEP carboxiquinase, que na verdade em camundongo é quase 100% citoplasmática, pombo e coelho é basicamente mitocondrial e em humanos é igualmente distribuída nesses 2 compartimentos. Então, levando em consideração o papel da biotina no mecanismo de ação da piruvato carboxilase, a gente vai entender como isso acontece. E, basicamente, o que acontece é que você tem uma sucessão de ataques nucleofílicos a partir da biotina, ligada à sua enzima, né, a piruvato carboxilase,
que ataca então o carbono do bicarbonato, e esse, por sua vez, então, vai fazer um ataque nucleofílico também ao fosfato do ATP. E aí você tem a liberação de ADP mais fosfato inorgânico e a ligação, então, do carbono temporariamente aqui na biotina. E aí tem a entrada do piruvato, que é, então, vai fazer esse ataque também a esse carbono, fazendo então o deslocamento formando então o oxalacetato. Você tem um piruvato, mais a adição desse carbono que veio desse bicarbonato, né, formando o oxalacetato. E aí a enzima então é liberada, normalmente com a sua biotina ainda recuperada. Então, vendo aqui novamente, considerando a gliconeogênese do piruvato até a glicose, que é os passos que a gente vai considerar. Então, o segundo passo, o primeiro a gente viu, piruvato oxalacetato, gastando ATP, e com uma entrada de CO2 ligada ao bicarbonato. Aí gera o oxalacetato e através da fosfenol piruvato carboxiquinase, que a gente comentou anteriormente, a gente vai converter então de oxalacetato a fosfenol piruvato, de uma molécula de 4 carbonos para uma molécula de 3 carbonos, consequentemente tem uma saída de CO2, e uma entrada de fosfato de alta energia, que veio do GTP, gerando fosfenol piruvato. Né? Então esse é o segundo passo. E a partir desse segundo passo, a gente então vai para os dois outros passos da glicólise, que utilizam enzimas diferentes, que são passos irreversíveis, né? Na gliconeogênese, então a gente tem que utilizar enzimas diferentes. Então, o primeiro desses passos é a conversão de frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar a frutose 1,6-bisfosfatase, ou seja, uma fosfatase que tira grupo fosfato. O nome já diz, né, uma fosfatase. Então, tem uma entrada de água, uma saída desse grupo fosfato. Então, uma molécula que tinha 2 fosfatos agora passa a ser uma molécula com um fosfato só. Então, uma frutose 6-fosfato. E aí, finalmente, a partir da frutose 6-fosfato, a gente tem a conversão, então, para glicose 6-fosfato. E da glicose 6-fosfato, então, a gente tira esse fosfato também, através da entrada da água, e da atividade da glicose 6-fosfatase, a gente sai o grupo fosfato e libera, então, a glicose. A gente vai ver que essa glicose 6-fosfatase fica no retículo endoplasmático, principalmente dos hepatócitos, já que os hepatócitos vão ser os principais células que vão liberar a glicose na circulação sanguínea. Né? Então, para que essa glicose seja liberada, consiga sair de dentro da célula, é necessário que a gente tire esse grupo fosfato para botar a glicose circulante em sangue sobre a sua forma não fosforilada. Então, aqui mostrando esse esquema do hepatócito, né? Onde você tem, então, a glicose 6-fosfato, o transportador de glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato vai estar no citosol. Ela vai entrar para o lúmen do retículo endoplasmático, sob a forma de glicose 6-fosfato, e vai ser convertida através dessa enzima, glicose 6-fosfatase, que fica na membrana do retículo, do lúmen ali do retículo endoplasmático. E aí, isso é convertido em glicose, a glicose passa para o citoplasma através de um transportador de glicose T2. Do citoplasma, então, através do GLUT2, ela é transportada para os nossos vasos sanguíneos e aí equilibrando, então, a glicemia sanguínea, ajudando, então, mostrando como o hepatócito utiliza-se dessa gliconeogênese para manter a glicemia sanguínea. Então, levando em consideração os caminhos alternativos de formação de piruvato a fosfenol piruvato, que é essa molécula aqui, então a gente pode ter basicamente dois caminhos. A gente pode ter o piruvato, né? Esse piruvato entra na mitocôndria, aí a piruvato carboxilase dentro da mitocôndria vai transformar isso em oxalacetato. Esse oxalacetato não consegue sair, então ele vai ser convertido em malato através do gasto de um poder redutor. Esse malato, então, é transportado para fora da mitocôndria, para o citossol. E aí a malato desidrogenase citossólica vai recuperar esse poder redutor, transformando o malato novamente em oxalacetato. E aí a pepsi carboxiquinase citossólica vai transformar esse oxalacetato em fosfenol piruvato. Né? Outra possibilidade é que você tenha um lactato, produzido, por exemplo, na fibra muscular, e é através da lactato desidrogenase, onde a gente gera o poder redutor sobre a forma de NADH, isso é convertido em piruvato. Esse piruvato pode entrar dentro da mitocôndria,
e através da piruvato carboxilase mitocondrial é convertido em oxalacetato, e aí a PEP-carboxiquinase mitocondrial vai converter esse oxalacetato em fosfenolpiruvato através dessa saída de CO2. E esse fosfenolpiruvato então vai ser utilizado aí na gliconeogênese. Esses são os caminhos alternativos aí para se chegar a fosfenolpiruvato. Então, se a gente for considerar o balanço energético da reação global da gliconeogênese, a gente vai pegar dois ácidos pirúvicos, né, ou piruvato, vai gastar 4 ATPs e 2 GTPs, mais 2 NADH, que é o poder redutor, mais 6 moléculas de água. E com isso a gente vai gerar a glicose, 4 ADPs, 2 GDPs e 4 fosfatos inorgânicos, mais 2 NAD aí, né? E os prótons gerados a partir da liberação desse NAD. A gliconeogênese é a reação de síntese porque utiliza um precursor de 3 carbonos e tem como produto final a glicose com 6 carbonos. Né? Assim como as demais reações de síntese, a neoglicogênese ou gliconeogênese consome energia na forma de ATP ou fosfato de alta energia, seja ATP ou GTP. Para cada molécula de glicose formada a partir de piruvato, 6 moles de ponte de fosfato de alta energia são clivadas, ou seja, 4 do ATP, 2 de GTP e 2 NADH, que são utilizados nas reações catalisadas por piruvato carboxilase, fosfenolpiruvato carboxiquinase e fosfoglicerato quinase. E aí são gerados 2 moles, a partir de 2 moles de ácido pirúvico, são requeridos 2 moles de ácido pirúvico são requeridos para a síntese de 1 mol de glicose. Então são 2 moléculas de 3 carbonos para gerar uma molécula de 6 carbonos. Então, basicamente, esse é o panorama geral do balanço energético da gliconeogênese, mostrando que, de certa forma, é bastante custosa você refazer a síntese de novo de glicose. Então, pensando nas fontes possíveis de carbono dentro do nosso organismo para a gliconeogênese, então, numa condição de jejum, o que vai estar acontecendo é que a gente vai estar quebrando, através das lipases, né, os nossos triacilglicerols. Então, triacil, porque são 3 grupos acil, né? R aqui significa que pode ser N número de carbonos aqui, no grupo acil. E aqui a minha estrutura da parte do glicerol da minha molécula. Então, com as minhas lipases ativadas, eu vou quebrar, liberar o meu grupamento acil, ou seja, os ácidos graxos, que vão seguir para a beta-oxidação. E a minha molécula de glicerol vai seguir para a gliconeogênese ou glicólise. E aí eu vou converter esse glicerol em glicerol 3-fosfato através do gasto de ATP. E depois vou converter o glicerol 3-fosfato em dihidroxacetona fosfato. E aí essa molécula vai seguir para a glicólise ou gliconeogênese. Nosso caso que a gente está estudando agora no momento, essa molécula sendo utilizada para a gliconeogênese para manter a glicemia sanguínea durante esses intervalos de jejum. Então agora a gente vai ver o que ocorre no tecido muscular em atividade intensa e também em outros tecidos, né? Então basicamente o que a gente vai ver é o ciclo de Cori, que é uma colaboração entre o fígado e o músculo, aí nesse caso, o fígado fazendo a gliconeogênese e o músculo fazendo a glicólise. Né? Então, o que vai estar acontecendo na sua atividade física intensa é que nos seus músculos a glicose vai estar sendo convertida em lactato. Então, primeiro glicose em piruvato, e aí isso gera energia. E aí depois a gente converte esse piruvato em lactato. Esse lactato, então, sai do músculo, vai para o fígado, e no fígado, então, ele é reconvertido em glicose novamente, com gasto de ATP, né? Nesse caso aqui, 4 ATPs. E aí essa glicose, de novo, é liberada em circulação pelo fígado e volta, então, para o músculo para ser utilizada. Nesse mesmo esquema sendo mostrado aqui. Aqui na fibra muscular, a gente tem a glicose, o glicogênio sendo transformado em glicose, ou a glicose sendo transformada em glicogênio, dependendo do meu estado, se eu estou alimentado ou não. E aí, normalmente, se eu tiver o músculo fazendo exercício físico, essa glicose então vai sofrer a fermentação lática, se esse exercício físico foi mais intenso, gerar o lactato vai para a corrente sanguínea, é pego pelo fígado, e esse fígado então vai fazer a gliconeogênese, gerando glicose novamente, para ser estocado como glicogênio no fígado, para ser utilizado na glicemia posteriormente, ou essa glicose vai voltar para a circulação sanguínea,
e aí a fibra muscular vai capturar de novo essa glicose e continuar na sua fermentação lática. Então fica esse ciclo, que é o esquema geral do ciclo de Core, onde as setas aqui em vermelho e tracejado mostram a direção das reações metabólicas envolvidas no ciclo numa situação de esforço físico, né, onde a gente tem quebra de glicogênio em glicose, né, ou conversão de lactato e a produção de lactato. E verdes são as setas pontiladas, né, as verdes aqui as setas pontiladas, as reações que ocorrem no período de reoxigenação, ou seja, nos períodos de descanso, onde então normalmente você vai poder utilizar essa glicose que foi disponibilizada para geração de glicogênio, seja no fígado ou no músculo. E isso é possível justamente por causa da atividade da lactato desidrogenase, onde você tem então a conversão de piruvato em lactato, mas também a via inversa de possibilidade de conversão de lactato em piruvato, na via reversa. Então, isso significa que o lactato produzido por outros diversos tipos de células no nosso organismo pode ser aproveitado e é aproveitado então pelo fígado através da gliconeogênese para a produção de novo de glicose. Então, se a gente tem a glicose aqui sendo capturada pelo eritrócito, a célula vermelha do sangue, fazendo a glicólise, produzindo lactato, que é a fonte de energia via glicolítica no eritrócito, a gente produz 2 ATPs. Então, esse eritrócito não tem a capacidade de fazer respiração aeróbica, já que ele transporta também oxigênio, né, nesse caso, para não ficar uma função de competição. E aí você tem então a produção de 2 lactato, esse lactato vai para a circulação sanguínea, volta para o fígado faz a gliconeogênese até produção com gasto de 6 ATPs, produzindo glicose, essa glicose volta então para a célula vermelha do nosso sangue. E aí, outra forma de se obter carbono para a gliconeogênese é a utilização do esqueleto de carbono dos aminoácidos, né? Então, vários aminoácidos são glicogênicos. Então, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano podem ser convertidos em piruvato, né? E, posteriormente, convertido em oxalacetato. E esse oxalacetato, então, ser utilizado para a gliconeogênese. O aspartato, a asparagina também, ou seja, vários aminoácidos aqui entram como intermediários, podem ser convertidos em intermediários do ciclo do ácido cítrico e, consequentemente, podem contribuir para a gliconeogênese. Então, principalmente quando a gente está em jejum prolongado, a gente começa a degradar um pouco das proteínas musculares e utilizar esses esqueletos dos aminoácidos, retirando o grupamento amino, para que esses esqueletos sejam utilizados como fonte de carbono para a gliconeogênese. Então, se a gente for olhar a estrutura desses aminoácidos, a gente pode ver se a gente retirando o grupamento amino da alanina, a gente tem a estrutura do piruvato. Se a gente tirar o grupamento amino do aspartato, a gente tem a estrutura do oxalacetato. Se a gente pegar do glutamato e tirar o grupamento amino, a gente tem o alfa-cetoglutarato, né, que são intermediários do ciclo do ácido cítrico ou intermediários do piruvato aqui. Ou seja, essas moléculas podem participar e participam da gliconeogênese, né? Isso é possível, então, porque existem as transaminações, eu posso converter uns aminoácidos no outro através da troca da posição e a troca do grupamento amino. Então, por exemplo, eu posso transformar o glutamato com esse grupamento amino aqui, através da glutamato desidrogenase, em alfa-cetoglutarato e liberar esse grupamento amino, então, para que seja utilizado no ciclo da ureia, depois vocês vão ver mais para frente. Então, e nesse caso, a gente pode utilizar então os esqueletos dos aminoácidos para produzir intermediários do ciclo do ácido cítrico, para que a gente faça então a gliconeogênese. Então, para fechar, a gente vai comentar sobre o ciclo da alanina, que é basicamente também em jejum prolongado, né, como a gente já comentou. A gente vai estar utilizando as proteínas musculares para gerar aminoácidos. A gente vai então pegar esse grupamento amino dos aminoácidos e vai ser capturado então para ser convertido o glutamato em alfa-cetoglutarato, né? Onde a gente libera então esse grupamento amino por uma transaminação com o piruvato, gerando a alanina. Então esse grupamento amino aqui entra na estrutura do piruvato e vai formar a alanina. E aí a alanina vai para a circulação sanguínea, entra no fígado. Dentro do fígado
esse alfa-cetoglutarato vai se fusionar à alanina, o grupamento amino vai ser transferido da alanina para o alfa-cetoglutarato, formar o glutamato, e aí vai para o ciclo da ureia para a gente liberar a ureia, que é a forma não tóxica desse grupamento amino, né? Ou menos tóxica. E a alanina, então, como ela perde esse grupamento amino, ela se transforma em piruvato, e esse piruvato é utilizado na gliconeogênese para a produção de glicose. A glicose volta para a circulação sanguínea, entra no músculo novamente, esse músculo então faz a glicólise, converte em piruvato, e aí esse ciclo pode continuar, né? Então esse é o ciclo da alanina, é a forma como a gente pode utilizar como fonte de carbono as proteínas musculares em condições de jejum extremo para manter a glicemia sanguínea. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até mais.